dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à aula? Bom, nós vimos no vídeo passado, colocamos alguns números com vírgula, não é verdade? Na reta numérica, né? Nós vamos aprofundar ainda mais aqueles números com vírgula, que nós chamamos de números racionais, tá? Hoje nós vamos ver um outro tipo de número para colocar esses números também na reta numérica. Legal? A reta numérica, como nós já sabemos, ela não tem nem começo e nem fim. Por isso que ela tem uma setinha para cá, simbolizando que ela é infinita para a esquerda e ela é infinita para a direita. O meio da reta numérica é o zero. Tá? Do zero para a nossa direita, nós estudamos que são os números naturais, certo? Entre os números naturais, aqui no meio tem vários números com vírgula. Aqui no meio tem vários números com vírgula. Eu vou dar um exemplo, né? Aqui no meio, por exemplo, eu tenho 0,5. Aqui no meio, por exemplo, eu tenho 1,3. Aqui no meio, por exemplo, eu tenho o 2,5. Aqui no meio, por exemplo, eu tenho o 3,2 e assim por diante. Esses números aqui, como nós vimos no vídeo passado, nós chamamos esses números de números racionais. Né? Então, do zero para a direita, nós temos os números naturais. E entre os números naturais, no meio dos números naturais, nós temos muitos e muitos e muitos números com vírgula, que são chamados de números racionais. Agora nós vamos aprender uma coisa nova, que serão os números do zero para a esquerda. Do zero para a esquerda são esses números que nós vamos colocar aqui. Certo? Eles são os números negativos, os números que têm um sinalzinho de menos na reta numérica. Legal? Eles são simétricos aos números da direita. O que são simétricos? Vocês lembram que vocês, lá no segundo ano, no terceiro ano, pegaram uma folha desse tipo, colocaram uma tinta aqui, dobraram a folha, amassaram. Aí quando vocês abriram a folha, o desenho estava idêntico. E essa linha que era a dobra, que é onde vocês dobravam a folha, era o eixo de simetria. Vocês lembram que vocês fizeram isso lá no quarto ano, no quinto ano? É a mesma coisa. É como neste caso, se o meu eixo de simetria fosse aqui. Tá? O zero, ele vai ser o meu eixo de simetria. Imagina dobrar essa reta numérica verde que eu coloquei de simetria. Aqui vai ser o número 1. Só que como está do lado da esquerda, vai ser menos 1. E vai ser o menos 2. E vai ser o menos 3. E vai ser o menos 4. E vai ser o menos 5. E vai ser o menos 6. E assim por diante. Imagina isso, ó. E o número menos, se você dobrar nessa linha verde aqui, ó, de simetria, se você dobrar, exatamente fizer uma dobra, o menos 1 vai cair em cima do 1. O menos 2 vai cair em cima do 2.
O menos 3 vai cair em cima do 3. O menos 4 vai cair em cima do 4. O menos 5 vai cair em cima do 5. O menos 6 vai cair em cima do 6. E assim por diante. Nós falamos que esses números são números simétricos. Números simétricos ou números opostos. Tá? Então, em uma reta numérica, ela começa sendo dividida ao meio. O meio da reta numérica é o zero. Do zero para frente são os números naturais. Do zero para frente são os números positivos. Tá? Do zero para frente, todos esses números aqui são os números positivos. E do zero para a esquerda são esses números, são os números negativos. Tá? Então, uma reta numérica é formada por números positivos e números negativos, tá bom? Nos números negativos, eu também tenho a parte que tem números com vírgula. Então, por exemplo, aqui, onde eu estou riscando aqui, ó, de azul, por exemplo, vai ser o menos 1,3. Onde eu vou riscar de rosinha aqui, por exemplo, vai ser o menos 2,1. E assim por diante. São os números racionais negativos também. Eu tenho os números naturais que são positivos, os números negativos. Eu tenho os racionais positivos, os racionais negativos. Legal? Então, eu tenho aqui, vamos falar aqui neste momento aqui, nesta reta numérica, que eu vou dividir ela e vou colocar só os números inteirinhos, sem ser com vírgula. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7. Vamos fazer aqui o nosso eixo de simetria. E vai ser... Opa, ficou feio, né? Ficou feio. Vamos pegar aqui, ó. Esse daqui ficou feio de novo, mas eu vou fazer ele ficar bonitinho. E peguei. Oh, meu Deus. Oh, desculpa, meus amados. Mas vamos fazer ficar bonito. Vamos fazer ficar bonito. Né? Oi. Tá bom, vamos fazer assim. Esse daqui que eu vou fazer aqui, ó. É o meu eixo de simetria, onde a gente vai dobrar a folha. Então, se eu dobrar a folha, esse 1, ele vai vir para cá, ficar o menos 1. O 2, se eu dobrar a folha, ele vai vir para cá, mais ou menos, vai ser o menos 2. 3, se eu dobrar a folha, 3 vai vir para cá, vai ser o quê? Menos 3. Aqui vai ser o menos 4, aqui vai ser o menos 5, aqui vai ser o menos 6 e aqui vai ser o menos 7. Todos esses números são números inteiros, eles não têm vírgula. Então, nós falamos que todos esses números aqui fazem parte do conjunto dos números inteiros. Tudo isso são os números inteiros. Agora, se eu pegar
Do 0 para frente são os números naturais. Então, na reta numérica, toda a reta numérica, usando apenas os números que não têm vírgula, são conjunto dos números inteiros. Tá legal? Então, esses aqui, além de ser números naturais, daqui para cá, ó, são os inteiros positivos. Daqui para cá, são o quê? Vamos ver se vocês adivinham. São os inteiros negativos. Tá? Então, a reta numérica ela é formada por números inteiros positivos. Os números inteiros positivos, eles são também números naturais. Eles são inteiros positivos e também números naturais. E do lado esquerdo, nós temos os inteiros. Do lado esquerdo, nós temos os inteiros negativos, tá? Fora os inteiros positivos, fora os inteiros negativos, nós temos aqueles números com vírgula, que são chamados de números racionais, verdade? Vamos dar um exemplo de números racionais um pouquinho agora, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma reta. Eita, reta feia, né, professor? Vamos lá. E eu vou falar que aqui é o 0, que aqui é o 1, que aqui é o 2, que aqui é o 3. Então, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser o menos 2 e aqui vai ser o menos 3. Esses são os números, então, daqui para frente. Esses aqui são os inteiros negativos. Esse daqui são os inteiros positivos e naturais. Professor, por que os negativos não são naturais? Você sobe no pé de laranja e pega menos uma laranja? Lembra da sala de aula? Você sobe no pé de laranja e pega menos 2 laranjas? Não pega, então não vem da natureza. Então não é natural. Vamos colocar agora alguns números com vírgula, né? Aqui, por exemplo, eu posso ter o 0,2. Aqui, por exemplo, eu posso ter o 0,3. Aqui eu posso ter o 0,4. Aqui eu posso ter o 1,5. Aqui eu posso ter o 1,6. Aqui eu posso ter 2,3. Aqui eu posso ter 2,5 e assim por diante. E usando o mesmo raciocínio para os negativos. Aqui eu posso ter menos 0,3. Aqui eu posso ter menos 0,8. Aqui eu posso ter menos 1,3. Aqui eu posso ter menos 1,8. Aqui eu posso ter menos 2,3. Aqui eu posso ter menos 2,8, né? Menos 2,8, menos 1,8, menos 0,8, menos 0,2, 0,4, 1,6, 2,5. E aqui eu vou grifar para ficar bonitinho, porque para não ficar esse monte de número misturado. Temos uma reta numérica quase completa, ainda não está completa. Mais para frente eu vou explicar por quê. Tá? Mas nessa reta numérica nós temos os inteiros positivos, que é do 0 para frente. São também chamados de números naturais. Do 0 para a esquerda, que são os números negativos, inteiros, que não tem vírgula. E os números com vírgula, que estão no meio dos números aí. Tá? No meio do 0 até 1, nós temos vários números com vírgula. Do 1 para o 2, nós temos vários números com vírgula. Do 2 para o 3, nós temos vários números com vírgula. Do 0 para o menos 1, nós temos vários números com vírgula.
O menos 1 para o menos 2, nós temos vários números com vírgula. O menos 2 para o menos 3, nós temos vários números com vírgula, tá? Então, nós acabamos de ver aqui uma reta numérica, né? Agora, como que nós colocamos esses números na reta numérica? Vamos supor que eu tenho isso daqui, ó, menos 2 quintos. Percebam que esse menos 2 quintos, ele é um número negativo. Então, vamos fazer a divisão normal. 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não dá. O que, que eu faço? 0, 1 zero e uma vírgula. 20 dividido por 5 é 4. Vai dar 20. Então, deu 0,4. Só que aí é menos, né? Ó. Traz esse menos para cá. Fica menos 0,4. Vamos colocar um menos 0,4 na nossa reta numérica. Tem aqui a reta numérica. Eu tenho aqui, é negativo, né? Ó, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3. E aí é infinito. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Onde eu coloco menos 0,4? Ele é negativo. Percebam que ele é negativo. Então, ele está do zero para a esquerda. Ele é um pouquinho depois do zero. Então, ele vem para cá. Ó. 0,4. Menos 0,4. Né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, menos 5 quartos. Eu sei que ele é negativo. Vamos fazer essa divisão? 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. Coloco o 0 e uma vírgula. 10 dividido por 4 dá 2, que dá 8. Sobra 2. Coloco o 0 para continuar. 20 dividido por 4 dá 5. Dá 20, sobra. Então, deu 1,25. É 1, alguma coisa. Onde eu coloco? Só que aqui deu 1,25. Só que negativo, né? Deu 1,25. Só que olha o sinal de menos aqui, ó. É negativo. Onde eu coloco esse 1, menos 1,25? Então, ele é depois do menos 1. Ele vai vir mais ou menos aqui, ó. 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 E menos 1,25. Mais ou menos, um pouquinho para... Tá bom? Mas só para indicar que ele fica entre o menos 1 e menos 2, tá? Então, nós colocamos esses números na reta numérica, usando o raciocínio. Seria positivo, do zero para a direita, usando o raciocínio de negativo, do zero para a esquerda. Legal? Vamos fazer um exercício aqui. Ó, coloque as frações abaixo na reta numérica. Então, eu tenho 3 sextos, eu tenho, vou colocar aqui 5 meios, eu tenho, vou colocar aqui 8 quintos, tá? Menos 8 quintos. Então, eu vou ter que fazer 3 continhas. Depois que eu fizer essas 3 continhas, venho aqui na reta numérica. Verdade? Então, vamos lá. 3 dividido por 6. 3 não dá para dividir por 6.
Coloco um zero e uma vírgula. 30 dividido por 6 é 5. 0,5 positivo, porque como não tem sinal aqui, quando não tem sinal representa positivo. Então, se aqui é o 0, se aqui é o 1, se aqui é o 2, onde vai estar o 0,5? Na metade, mais ou menos. 0,5, né? Que é o 3 sextos. 0,5 é o 3 sextos. Próxima, 5 meios. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2, que dá 4. Sobra 1. Coloco o 0 e uma vírgula. 10 dividido por 2. 2,5. Onde está o 2,5 mais ou menos, professor? Aqui é o 2, aqui é o 3. 2,5 está na metade. 2,5, que é o 5 sobre 2. É? Agora, menos 8 quintos. Faz a conta normal. 8 dividido por 5 dá 1. 3, 0 e uma vírgula, 6. Né? Divisão é normal. Deu 1,6, só que é negativo, ó. Então, é 1,6 negativo. Onde está o menos 1,6? Vamos colocar os números negativos agora. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3. Onde está o menos 1,6, mais ou menos? Está aqui mais ou menos, ó. Menos 1,6, que é menos 8 quintos. Assim que eu coloco uma fração tanto positiva quanto negativa na reta numérica. Legal? Vou preparar alguns exercícios para vocês fazerem. Legal? Boa lição para vocês e fiquem com Deus.